Fala, audiência do Diário do Rio. Estamos entrando no ar com mais uma entrevista especial. Você sabe, eleições daqui a pouquinho, pouco menos aí de 2 semanas, para a gente votar nos nossos representantes. E hoje a gente está recebendo aqui a presença do doutor Alexis Japiaçu, candidato a deputado estadual pelo PDT. Tudo bem, candidato? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Thaí. Muito obrigado a todos, a você e a nossa audiência do Diário, que eu sei que é grande. Muito obrigado pelo tempo, né, para poder expor aí novas ideias, né, saindo dos clichês que a gente vê muito de apresentação dos candidatos. Infelizmente, é só clichê, clichê e chegam lá e não fazem nada. Quero me botar como uma alternativa. Perfeito, candidato. A gente que agradece a sua presença. E, candidato, então vou começar o nosso bate-papo sem mais delongas, pedindo que o senhor pudesse fazer uma breve apresentação Assim. das suas ideias, das bandeiras que o senhor defende, até para eventualmente os eleitores que não conhecem suas plataformas, enfim, que o senhor pudesse ficar à vontade para fazer uma apresentação de quem é o Alexis Japiaçu, por favor. É, Meu nome é Alex Japiaçu Maia Júnior, né? Eu fui criado aí no Meier, no subúrbio do Rio de Janeiro. Hoje eu moro em Niterói, porque eu rodei um pouco aí, fui para Brasília até. Trabalho desde novo, eu sou empreendedor desde novo. De 14, 15 anos já estava empreendendo. Ah, Desde vender fruta na praia da Barra da Tijuca, a fazer camisa e shorts e bermudas para vender em roupas, enfim, vendia caneta, fazia de tudo. Eu sempre gostei de empreender desde novo, né? E aí, logo em seguida, eu entrei no Banco do Brasil, novo ainda, passei para o Banco do Brasil, eh, fiz a minha carreira no Banco do Brasil e, paralelamente, a minha carreira acadêmica, né? Então, sou formado em Direito pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduado também em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, fiz mestrado, isso no início da década dos anos 2000, e também, e mais importante, que eu acabei me desenvolvendo na área de gestão e administração pública pela PUC, né? Então, tenho 52 anos de idade, casado há 30 anos, com a minha esposa, tenho 2 filhos, o mais velho com 22, outro com 19 anos, e também sou empresário urbano e rural. Eu sou também produtor rural. Eu trabalho muito, Otair, confesso a você que eu gosto de trabalhar. Hoje eu estou aposentado no Banco do Brasil, desde a época da pandemia, 2020, né? E, e vim sempre trabalhando. Já trabalhei também, tive a oportunidade de ser cedido à Câmara dos Deputados e trabalhei como assessor parlamentar do deputado Hugo Leal, que é o autor da Lei Seca, né? E é onde eu pude estar mais em contato com a população. Eu sempre fui muito politizado não política no sentido política partidária, né? Mas no acompanhamento do Estado como um todo, né? Sempre fiz as minhas críticas, mas nunca podia atuar pelo que eu tinha que manter a minha vida. Eu não queria ser dependente de política para viver. Isso é muito ruim. Eu acho essa dependência financeira da política te torna escravo da política. É complicado. Então, isso eu percebi muita gente, muita gente. Não, mas eu não posso deixar de fazer determinada coisa ou fazer determinada coisa porque se eu vou perder meu cargo, eu não tenho como sustentar. Então aí você já não atende o interesse público, e sim ao seu interesse. E o homem público, o nome já diz, é o interesse público, né? Então esse sou eu, Alex Apiaçu, aspirante a um cargo de deputado estadual no Rio de Janeiro, com ideias propositivas, Altair. Não estou aqui para fazer clichê, ou eu assisto as entrevistas, mas infelizmente vi bons candidatos, mas muitos candidatos com as ideias clichês. Não, vou melhorar a saúde, vou melhorar a educação, vou melhorar não sei o que, o transporte, vou melhorar a área de desenvolvimento econômico, que é a minha praia, muito forte a minha praia, e a educação também. Mas não diz como. Ninguém diz como. Cara, tá bom, como? Qual é a tua proposta? Não tem. Infelizmente, não tem, né? Então, a minha campanha tem se baseado nisso, com ideias propositivas. É assim que eu tenho feito.
Perfeito, candidato. Eu vou começar fazendo uma pergunta que a gente costuma fazer para todos os entrevistados, que é com relação ao voto legislativo ser tão importante quanto o voto para o executivo, né? Que a gente, infelizmente, tem uma ideia, ou pelo menos uma impressão geral dentro da nossa sociedade, de que as pessoas só se importam com os votos para o executivo, para prefeito, para governador, presidente, enfim, acabam esquecendo do voto legislativo, que vai ser, no fim das contas, aquele representante que vai estar mais próximo da gente no dia a dia, de quem a gente vai ter um contato maior até para a gente poder cobrar, né? Então, eu Perfeito. queria saber do senhor como é que a gente faz para mudar essa cultura, esse pensamento, essa filosofia de que o voto do legislativo basicamente não existe, né? As pessoas votam num candidato, por exemplo, nessas eleições para deputado estadual, por exemplo, e daqui a 4 anos elas se esquecem, ou elas não lembram quem elas votaram nos últimos, nas eleições de 2018, por exemplo, né? Como é que a gente faz para mudar essa mentalidade, candidato? Perfeito. Essa tua pergunta nossa, você é o retrato, né? É o retrato da nossa sociedade. E não é típica isso não é uma característica do Rio de Janeiro, é uma retrata da sociedade, um retrato da sociedade brasileira, de um modo geral. Mas isso vem de uma história da não politização do cidadão, desde lá do início, né? Eu, por exemplo, no Pedro II, onde eu estudei, então você tinha moral e cívica, OSPB, né? Então, isso de cara já demonstrava a preocupação da gente novo, cidadão, né? Cidadão novo, informação, ter ideia qual é a função do chefe do Executivo Federal, do chefe do Executivo Estadual e do chefe do Executivo Municipal. Para que serve o deputado, o senador, o deputado federal e o senador? Se você perguntar, aí a grande maioria não sabe por que existe o Congresso bicameral, né? O que é o senador, o que é o deputado federal e o deputado estadual. Então, para eles, e a própria vereança, a vereança. Então, existe realmente esse desprezo que não é um desprezo como é que intencional, ele é ocasional. Por que ocasional? Porque ele vem, não é mostrada a necessidade dos deputados, né, para a formação desse cidadão, a importância num sistema político brasileiro hoje, onde você tem a tripartição de poderes, que isso aqui também é problemático, né? Legislativo, executivo, judiciário, a importância do legislativo nas esferas, né? Tanto municipal, estadual quanto federal. Então, e hoje virou ali, na verdade, um bom cabide de políticos que vão ser, como é que eu posso dizer, servir a um interesse privado e não um interesse coletivo. No mínimo, no máximo, algum tipo de assistencialismo. Então, para mudar essa realidade, eu acredito que tem que começar lá na educação, lá embaixo, né? Agora, vou dar um exemplo muito claro, e a mídia tem uma importância também em cima disso, sabe, Altair? Ela, ela tem a sua importância. Você escala todos os ministros do STF hoje, mas não escala, se você perguntar ao cidadão, não escala o time do Flamengo, o pessoal talvez não saiba. Mas os ministros, todo mundo sabe. A minha geração não sabia quem eram os ministros do STF. Por quê? A imprensa, né, acabou dando uma visibilidade muito grande para o STF e ele também acabou extrapolando e fazendo o que tem sido feito. E os deputados estaduais, no modo geral, eles não são inquiridos pelo próprio o aparelho jornalístico, ou seja, a imprensa, no modo geral, sobre a sua condução. Ele só vira manchete quando ele faz alguma besteira. Infelizmente, Altair. Entendeu? Então, bons deputados, eu conheço os bons deputados federais e bons deputados estaduais. Não tem mídia, não tem acesso à mídia, mas só aparecem aqueles que são polêmicos. É o que interessa? É o polêmico? Ou é o interessa é aquele que está fazendo algo, né, pela população. Então, Altair, a importância do legislativo, né, dos deputados estaduais, passa também pela ajuda que a mídia pode dar à própria sociedade. Vamos destacar os pontos positivos da Alerj.
dos deputados que vão fazer leis importantes, que estão fazendo leis importantes. Tá certo? Não tem espaço. A Alerj virou página policial. Aí sim ganha destaque. Escândalo da rachadinha. Aí, bum, aquela estoura, aquele grande apelo midiático para o escândalo da rachadinha. Mas vamos embora. Quais são as leis que estão sendo feitas que são boas para a sociedade? Não tem. Quais são os candidatos que estão lá? Qual é a formação daqueles deputados que estão lá? Né? Eu tenho curiosidade, enfim, e olho a relação dos candidatos a deputados. Por exemplo, eu que falo sobre desenvolvimento econômico com inclusão social, eu não vejo ninguém falar ali daquela pauta. Falar sim, fala-se. Não, quero melhor saúde, mas cadê o ato? Cadê a prática? Cadê a efetividade naquilo? Nem informação tem. Na verdade, nem informação tem. Então, eu acredito que nós precisamos, dentro da sociedade e dentro da escola, a voltar a estudar o Estado. Aí eu estou dizendo organização social e política do Estado. Nós precisamos reintroduzir esse tipo de matéria lá, para que o vereador não seja aquele cara apenas que vá ser um despachante público, e tampouco um deputado estadual será aprovador, né, participar de um conluio de gestão pública a nível estadual. A sociedade já está sendo movida por opiniões evasivas e não opiniões concretas. Gerar dados é uma coisa, gerar informações são outras. Né? Dar informações são outras. E é por isso que a grande diferença de um jornalista de um youtuber, por exemplo. O youtuber, ele faz apenas uma geração de uma informação sem qualquer balizamento. Chuta lá, provocativo, por muitas vezes indutivo. Agora, o jornalista tem uma função extremamente importante na nossa sociedade, que é pegar os dados, gerar uma informação de acordo com a realidade. Isso contribui muito para a nossa sociedade, entendeu? Então, eu entendo que é na educação, é no berço, é lá embaixo. O próprio Estado pode começar lá de baixo a dar esse tipo de apoio e de assistência na cadeira lá na academia, ou seja, cadê a nossa estrutura de ensino sobre ser cidadão? Já percebeu que a gente não sabe o que é ser cidadão? Eu tenho deveres, melhor, eu tenho direitos, mas não sabe quais são os deveres. Ele não sabe qual é a função de um deputado. Não sabe qual é a função do governador. Muito menos de um vereador. Não sabe. A grande maioria da população não sabe. Infelizmente, Altair. Isso é uma realidade triste que a gente constata. Eu viajo muito pelo estado do Rio de Janeiro. Eu faço muitos trabalhos aí. Mas é uma constatação que eu tenho assim de forma absurda. Absurda. O desinteresse das pessoas mais experientes de vida pelo descrédito e o interesse dos mais jovens por não saber do que se funciona uma gestão pública estadual, municipal, estadual ou federal. Então esse é meu diagnóstico e minha proposta é a volta realmente do ensino da organização política do Estado. Perfeito, candidato. Queria saber do senhor, ainda nesse assunto de legislativo e tal, como é que o senhor tem acompanhado nos últimos anos o trabalho do Legislativo Fluminense brasileiro de uma forma geral? O senhor acha que, pelo menos das últimas, vamos fazer esse recorte de 2018 para cá, o senhor acha que melhorou? O senhor acha que piorou? O senhor acha que se manteve? Qual a sua avaliação do trabalho legislativo fluminense? E aí, se o senhor quiser falar do brasileiro, enfim, de uma forma Perfeito. geral. Perfeito, Altair. O Legislativo Fluminense, ele tem novas figuras, sim. Houve ali uma pequena limpeza, trocamos de figura, né, com a Operação Lava Jato, tiramos figuras que tinha feudos, e tem ainda, né, mas, enfim, tinham feudos importantes dentro da Alerj, que comandavam e mandavam no governador.
obviamente com a anuência dele, né? Mas participavam de um conluio de gestão pública, saquearam o Estado, Entraram novas figuras que eu queria ter tido a esperança que pudesse mudar um pouco esse foco. Mas, infelizmente, mudaram o modus operandi, mas continuam a praticar os mesmos atos. Ou seja, a proteção corporativa do grupo. Né? A Alerj carece de homens preparados tecnicamente e homens no sentido lato sensu, né? No sentido geral, né? Homens e mulheres, né? De um modo geral, de homens independentes, literalmente independentes. E, Altair, eu só cheguei a concorrer a um cargo público, é a primeira vez que eu estou concorrendo a um cargo público, porque eu queria ter a minha independência. Eu tenho a minha vida independente. Vivo numa situação confortável, eu não sou milionário. Eu sou aposentado do Banco do Brasil, como falei, sou empresário, pequeno empresário, tenho as minhas coisas, faço as minhas coisas, vivo bem e crio os meus filhos de forma muito tranquila. Era esse momento que eu precisava, porque eu precisava ter a minha independência, para não depender de ninguém. Porque se eu chegar um momento que eu falar assim, realmente não está dando para eu mudar, se ninguém quiser ajudar para mudar, eu posso pegar o meu boné e não me macular como cidadão ocupando um cargo público. Então eu poderia sair. Então, a partir de 2018, principalmente com essa onda e a polarização que nós estamos vivenciando, ela tem aí, não foi um acaso, porque muita gente estava adormecido na política, mas se preocupam com os cargos federativos, um cargo, especialmente presidente da República. Essa polarização vem da presidência da República. Né? E entrou um presidente eleito democraticamente pelos votos, não é isso? Que, teoricamente, representa tudo aquilo que nós não queríamos mais enxergar, que é a corrupção endêmica dentro do aparelho do Estado. Isso é fato. Isso não tem como mudar. Isso é fato. Né? Nós temos um candidato a presidente que ele foi condenado com várias provas e se diz inocentado. Mentira, não foi inocentado. Ele continuou sendo um criminoso provado. O STF não discute causa. O STF discute procedimento judicial. Mas ele foi condenado em 3 instâncias. E aí estamos vendo aí uma polarização entre um presidente atual, que foi eleito democraticamente, tem os seus problemas, graves problemas também, mas tem um outro também que tem problemas que já não deveriam mais existir. Né? A corrupção endêmica. Isso é fato. Isso não tem condição. No estado do Rio de Janeiro também não foi diferente. Né? Mas você vê como é que nós podemos comparar dentro do estado do Rio de Janeiro como é que é a situação. Declaradamente, o Sérgio Cabral roubou 280 milhões de reais dos cofres públicos. Declarados. Porque eu duvido que tenha sido devolvido dinheiro. Duvido que tenha sido devolvido todo o dinheiro. Né? 280 milhões de reais declarados. A Alerj nunca fiscalizou a conta desse pessoal durante esses anos todos. Silente. Não teve um deputado para falar alguma coisa? A justiça. Cadê os promotores federais e estaduais à época? Esse sistema ele é todo arquitetado. Ele é um sistema preparado para isso. Então, quando se fala muito também de apaziguamento da sociedade, fala de tranquilidade da sociedade, fala no conforto desses poderes, estando a harmonia desses todos os poderes, até em conluio. Né? Nós vimos chefe do MP sendo processado, nós vimos presidente da Alerj sendo preso, nós vimos governadores sendo presos. O que isso me prova? Estou falando de fatos, eu não estou inventando. Prova que havia um conluio.
Quem sofre com isso tudo? É você, sou eu, o cidadão, né? É o cidadão. Então, ou a gente remodela com pessoas independentes, a LERJ, independentes pela LERJ, ou nós vamos assistir figuras novas com os mesmos vícios do passado. Vou dar um exemplo claro. Vocês estão democraticamente fazendo um excelente papel de entrevista com todos os candidatos. Ou todos não, ou pelo menos alguns candidatos que vocês têm algum tipo de interesse em saber ouvir as ideias. Eu acho isso extraordinário, né? Eu vi candidatos falando, não, que eu já estou na política há tanto tempo, novinho, bonito, tal, estou na política há tanto tempo e tal. Ok, me diga, a que preço, a que custo foi feito isso? Ele nunca viu nada? Ele sempre ficou silente? Um governo municipal recebendo recursos indevidos, né? Prática de atos ilícitos, sempre ficou silente? É conveniente. É conveniente. Eu não estou aqui também para. Mas é conveniente. Tem poderes que levantam novas bandeiras, novas pessoas, novas figuras. Por exemplo, o Witzel. O Witzel foi eleito por quê? Porque era uma figura nova, não é isso? Um ex-juiz federal, que transmitia credibilidade, mas por trás tinha uma banda podre horrível. Tanto é que numa época que eu pesquisava, enfim, conversava com as pessoas, eu disse, Alexis, elegendo o Witzel ou elegendo o Eduardo Paes, tá tudo em casa. O que é isso, meu Deus? Tá tudo em casa. Um era apoiado pelo pastor Everaldo, ali é por trás, e mais a sua trupe. E ou o pastor Everaldo participava do governo, o filho dele, por exemplo, participava do governo Sérgio Cabral. E Eduardo Paes estava aliado ao governo Sérgio Cabral. O que é mudar? Me diga o que seria a mudança. Nenhuma. Nenhuma. Nós não teríamos nenhuma mudança. Correto? Então, eu acho que precisamos politizar um pouco mais a população, esclarecer um pouco mais a população, né? Eu eu tenho muito pouco tempo e muito pouco espaço para expor as ideias, né? Esse voto proporcional, né, o que nós temos, é, permite que palhaços ou midiáticos, né, avanquem a votação para entrar candidatos pelo coeficiente eleitoral. Não é isso? Tem um caso emblemático em São Paulo que aconteceu, que um candidato teve 128 mil votos e o outro entrou com 283 votos. Foi o Michel Temer até que falou a respeito desse tema. Entendeu? Então, Altair, eu acho que nós só vamos mudar essa realidade, nós temos que plantar sementes, né? Elegendo pessoas. Temos pessoas boas? Temos pessoas boas. Dentro do meu partido, por exemplo, eu tenho um apreço enorme pela Marta Rocha, uma deputada de primeiríssima linha. Primeiríssima linha. Entendeu? Tem outros deputados que eu tenho respeito? Tenho. Eu estou falando de tudo quanto é ala. Não é o deputado, mas ele é político. Por exemplo, o Ciro Garcia, do PSTU, né? Ele prega um socialismo, ele prega uma linha ideológica. Show, perfeito. Mas ele prega e vive a linha ideológica. E sou testemunha, porque ele foi meu colega de Banco do Brasil. Ele abdicou da carreira dele no banco, foi deputado federal, de alcançar cargos altos dentro do Banco do Brasil, para ter aposentado aí com valores próximos a 50, 60 mil reais por mês, para viver aquilo que ele prega. Ele ficou defendendo, por exemplo, o funcionalismo, os bancários. Então, ele vai ter meu respeito sempre. Não concordo com ele com algumas coisas. Recentemente ele falou que ia estatizar todos os hospitais privados. Eu falei assim, Ciro, tu tá louco, não faça uma coisa dessa, né?
tem um debate ideológico, debate da forma de gestão. Como também tem gente da extrema-direita, são pessoas extremamente honrosas, né, que têm um debate muito liberal, né, que eu tenho um prazer de discutir, conversar e dialogar. Né? Veja bem, o nosso parlamento ele tem que ser um local de troca de ideias e não troca de favores. A partir desse momento que a gente troca, ferrou. Estamos vendidos. Somos vendidos. Entendeu? Candidato, queria entrar com o senhor aqui em temas específicos agora, né? Perfeito. Um dos grandes dramas que a gente tem vivido nos últimos tempos aí, e que tem batido na porta de muitos cariocas e fluminenses em geral, é a questão da fome, né? E a gente tem dados de combate à fome aí da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, que foram divulgados já agora na última semana, que mostra que quase 3 milhões de pessoas vivem em situação de segurança alimentar no Rio de Janeiro. Passam fome, né? Trocando em Perfeito. miúdos aqui. Então, gostaria de saber do senhor o que o senhor pensa sobre o assunto, tendo em vista que o Rio de Janeiro é um estado muito rico, é um estado que tem uma capacidade de produção muito grande, ou seja, comida não falta, e por que que a gente, então, está com esse cenário, com esse quadro de quase 3 milhões de pessoas aí passando fome? Olha só a pergunta como foi de suma inteligência, mas tem um detalhe na tua pergunta. O que, que eu penso? Perfeito? Sim, É, vamos embora. E se você perguntasse para mim, o que, que você tem de proposta? Porque o candidato clichê, ele fala, é um absurdo, nós temos que fomentar, nós temos que fazer, nós temos que fazer. Agora eu vou te falar uma proposta concreta, um retrato dessa história. Eu faço muito trabalho pelo interior e, por exemplo, você conhece o Cidenf? O sim, já ouvi Cidenf é, falar. Inclusive, o temos um Cidenf, contato deles aqui. isso, o Cidenf é um consórcio intermunicipal do Norte e Noroeste, para quem não está nos assistindo não sabe, né, que eles se reúnem, inclusive falar sobre produção de alimentos. Sim. Eu tenho uma cooperativa que eu dou apoio há 11 anos. Eu estou falando para você há 11 anos, chama-se Cavil, em Bom Jesus Itabapuana. Tá? É, eu, através de 2 deputados, eu consegui emendas parlamentares para fazer uma fábrica de ração integrando o Instituto Federal Fluminense, a Cavil e a fábrica de ração, e o produtor rural. Porque o aluno aprende a desenvolver a melhor técnica de alimentação para o gado leiteiro, porque é uma bacia leiteira forte. O produtor rural melhora a sua performance, que tem professores de altíssima qualidade. O IFE é um instituto que é subutilizado. É subutilizado. Professores extremamente gabaritados, doutores. Eu não estou brincando, não, não é professor de. São doutores, a maioria é doutor. Né? Eu sei a importância da academia na vida da sociedade. E tem uma cooperativa que é resistente, resistente aos problemas da nossa sociedade. E você falou de insegurança alimentar. O Rio de Janeiro importa 92% do que consome. Vamos embora. Eu estou te dando um diagnóstico, um retrato. Você vai para essas terras aí, terras afora, você vê só terras, correto? Você só vê terras. Agora, quando você vai para o centro-oeste, por exemplo, você só vê terra produzindo. Você vai para determinado lugar de São Paulo, você só vê terra produtiva. Por que, que o Rio de Janeiro está abandonado? Aí você tem eu te falo a identificação e a solução desse problema. Por isso que eu falo que eu sou propositivo. Como eu trabalhei na diretoria do Banco do Brasil, eu tinha sempre esse questionamento. O crédito agrícola, ele é dado para quem? Para o produtor rural, correto? É dado para o produtor rural. Ele tem subsidiado? É subsidiado, porque a agricultura no mundo precisa ser subsidiada, ainda mais num país como o Brasil, que tem um índice de taxa de juros que é aviltante, correto? Bom, por que eu tenho que dar dinheiro somente para o produtor rural e não para a produção de alimentos? Olha a mudança de foco. Então, por exemplo, se eu for lá no Banco do Brasil ou Caixa Econômica, que são os 2 grandes players hoje no mercado de crédito agrícola, por eu ser advogado, assim, professor,
e aposentar Banco do Brasil, não tenho direito a crédito agrícola, mas a minha propriedade está lá produzindo leite. Mas eu quero aumentar minha produção de leite, eu quero aumentar minha produção de alimento. Não, 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 mas o senhor não tem aquele direito, porque o senhor não vive da terra. Se a nossa preocupação é produzir alimentos, eu tenho que focar na produção de alimentos e não no produtor. Eu não estou dizendo que aquele produtor da agricultura familiar ele tenha um dinheiro bem subsidiado. É uma outra coisa. Mas não quer dizer que quem tem a terra para produzir alimentos não tenha que ter o dinheiro para produzir alimentos. Eu preciso produzir alimentos. Um estado no Rio de Janeiro que importa 92% do que consome, me desculpa, com tanta terra abandonada, saiu um relatório da Embrapa agora, recentemente, dizendo que o solo mais fértil para plantação de milho e soja é o Rio de Janeiro. E o que eu tenho de plantação de soja e milho? É zero. É zero. A ração para gado de leite eu tenho que trazer de Minas ou de Goiás. São José do Rio Preto aqui é a maior produção de aves do estado do Rio de Janeiro. Importa do Centro-Oeste a ração. Como é que você quer produzir? Outro exemplo também muito claro, tomate. Nós temos uma região de produção de tomate, Partir de Alfés, tem até a festa do tomate. Você sabia que 30% dos tomates chegam no Rio de Janeiro apodrecidos por causa das estradas ruins? Pronto, encarece o custo. Entendeu? Então nós temos terras que eu não quero competir com gado branco, que a gente Nelore, né, que é gado do Centro-Oeste, porque é tudo plano, né? O gado e aqui é tudo morrado. Mas eu posso produzir a ovinicultura e a caprinicultura. Carne de cordeiro nós estamos importando de São Paulo. Ué. Então a insegurança alimentar está muito no foco, na resolução desse problema. No foco. Eu pego a região de Itaboraí, você sabia que, vamos embora de dados históricos, a maior produtor de limão do Brasil foi Saquarema. O maior produtor de laranja do Brasil foi, no caso de Itaboraí, que virou Tanguá, né? Veio modificando aquilo ali. Não tem mais nada. Não tem praticamente nada. A região de Cachoeira de Macacu, aquela região toda nossa ali, aquela baixada, na Baixa da Serra ali, que é um solo extremamente fértil, está favelizando, Altair. Porque lá você tem o INCRA dividiu em lotes de 4 alqueires de terra, mas normalmente o cara ele precisa trabalhar na área urbana. Aí ele é empregado, então ele não tem renda para aquilo, não pega crédito agrícola. Não produz. Não produz. E nós estamos aqui a 100 quilômetros do Rio de Janeiro, da capital, do grande consumidor, e não produzimos esse alimento. Então, a segurança alimentar, por exemplo, uma das propostas é essa: conversar com o governo federal e mudar o foco do crédito agrícola. Não mudar totalmente, mas destinar parte do crédito agrícola para a produção de alimentos e não para o produtor rural. Mudar o foco. Nós precisamos mudar esse foco. Se você vai produzir alimento, você é jornalista e tem uma terra lá que é produtiva, você vai ter acesso ao crédito e produzir. E aí de você que não faça, você vai responder na sua pessoa física. Acabou. A Emater está com um quadro envelhecido. Envelhecido. São excelentes técnicos, mas não estão aguentando. Não estão aguentando. O pessoal de defesa animal, por exemplo, uma vez eu fui transferir um gado, o cara estava, o técnico, coitado, o profissional, estava trabalhando de favor dentro de um sindicato, não, de um escritório de contabilidade, porque não tinha nem local para trabalhar. Entendeu? Então, dá para você acabar com a insegurança alimentar no Rio de Janeiro? Falo para você, sim. Dá sim. Nós temos várias agências. Temos a FAPERJ, que tem a tecnologia para investimento na área de tecnologia na área agrícola. Nós temos o Sistema Cooperativo OACB aqui.
Nós temos região que a Associação Brasileira de Frutas já fez visita, que é excelente a produção de frutas. E nós temos o crédito, nós temos o dinheiro. Se nós conversarmos com o governo federal, dialogarmos com o governo federal, com as duas instituições que estão hoje de frente para o crédito agrícola, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, e começar a destinar o recurso para a produção de alimentos, nós vamos explodir de produzir. Ao contrário de hoje, nós estamos minguando. Nós hoje estamos comprando leite de Santa Catarina e de Goiás. Vai na prateleira do mercado e veja. Você vai ver lá, Goiás e Santa Catarina. O queijo está vindo de Minas. Então, vamos acabar? Tem propostas? Tem. É possível? Sim. É mundo imaginário? Não. Não é mundo imaginário, Altair. É realidade, é a prática. É por isso que eu estudei para chegar ao pedido que eu estou fazendo hoje, pleiteando o carro que eu estou pleiteando. Eu estudei isso tudo para não ficar aqui candidato clichê. Não, podemos melhorar sim, nós vamos melhorar, vamos fazer um investimento aqui e acolá. Mentira, não faz nada. Nenhum dos 70 deputados que estão lá hoje. Tem gente do interior. Tem gente do interior, mas é urbano dentro do interior. E nunca olhou para o crédito, nunca olhou para o produtor rural. E só aparece na área rural de 4 anos. Eu vivencio isso. Eu vivencio. Eu não estou falando como um cara que está na zona urbana falando, não. Eu vivencio isso. Entendeu? Então, essa é uma proposta que eu tenho de imediata. A briga pelo crédito agrícola para a produção de alimentos. Nós estamos, assim, é rápido. Se eu produzo milho, tem duas safras ou 3 safras de milho, 3 safras de mandioca, nós temos várias safras. Banana, você imagina, leite. As crianças, antigamente, na minha época, tomavam leite, tomavam, na verdade, hoje, bebida láctea, que é alta concentração de lactobacilos vivos. Não é leite de caixinha, não, cara. Por que eu estou falando. O que tem a ver leite de caixinha? Porque leite de caixinha é um leite morto. Ele não é nada. Ele não tem nada, nem gordura tem. Eu vou terminando um laudo técnico que bota lá, você compra aquele leite de caixinha, 3,5%, 3% de teor de gordura. Você já viu isso, não é isso? Processo UHT, homogeneizado, e 3% de teor de gordura. Aquela gordura não é animal. Eu não posso afirmar, mas eu tenho quase certeza. É gordura vegetal, amigo. Porque a lei fala em gordura, então eles aplicam gordura vegetal, tiram a gordura animal, que é a mais cara. A minha criança, as nossas crianças, estão tomando um leite morto. Eu falo, nunca dê praticamente leite para o seu filho de caixinha. Compre um iogurte e dê. Compre uma bebida láctea e dê. Por quê? Porque há presença de lactobacilos vivos e como as nossas crianças tomam muito antibióticos, a flora intestinal com antibiótico vai embora. A recomposição são os lactobacilos. Uma das formas é que são os lactobacilos derivados do leite. Então, tomar aquelas bebidas lácteas é muito importante. Isso tem que estar na merenda escolar. Isso tem que estar lá dentro da merenda escolar. Não é leite de caixinha que só enche a barriga. Eu quero nutrição para o aluno. Eu preciso nutrir o meu aluno. Entendeu? A insegurança alimentar está aí. A gente consegue resolver. Dá 1, 2 anos, a gente consegue resolver de forma muito rápida uma boa parte dessa insegurança alimentar. Entendeu, Arthur? Candidato, falando na questão também, que tem assolado muito o estado do Rio de Janeiro, a questão do desemprego, né? Queria saber como é que o senhor avalia, e aí, enfim, como é que o senhor pensa as propostas, enfim, para resolver a questão da geração de emprego e também para impactar nos negócios daquele pequeno, microempresário que hoje encontra, eventualmente, uma dificuldade muito grande para poder tocar os seus negócios diante de burocracias, enfim, de taxas. Eu queria saber como é que o senhor avalia todo esse cenário e que propósito o senhor tem para esse quadro. Perfeito. Você tocou num ponto, também outro ponto importante ao qual eu milito muito.
Eu sou presidente licenciado do Sindicato Patronal de Hotelaria e Alimentação em 22 municípios do estado do Rio de Janeiro. Eu afirmo a você que não falta emprego. O que me falta é uma mão de obra qualificada. Ou, no mínimo, básica. No mínimo, básica. Nós temos 2 milhões de empresas, 2 milhões de empresas no estado do Rio de Janeiro. Sabe quantos são MEIs, microempreendedor individual? Você tem ideia? Não, 1 milhão e 200 mil são MEIs. MEIs. Crédito. Eu, como empresário há 23 anos que sou, né, nós temos linhas de crédito. Sim, temos linhas de crédito. Assim que saiu a pandemia, vou dar só um parênteses nessa história para você entender a gravidade desse assunto. Eu vou falar do Estado, tá? E vou falar das linhas de financiamento do Estado. O governo federal ele tem diversos erros, mas tem acertos também. Lançou o Pronamp. Você ouviu falar do Pronamp, claro. que é um programa, né, de incentivo naquele momento de crise. Sabe qual era a nossa taxa de juros? 2,5 ao ano. A Selic nossa, que baliza esses empréstimos, estava em 2,5 ao ano, Altair. Quando eu peguei, eu vi a liberação do dinheiro imediato pelo governo, que foi de forma primordial para a economia, manter a economia. Eu falei assim, como eu fui da diretoria do banco, liguei para um colega meu, diretor do banco, e perguntei a ele, amigo, você tem alguma operação de hedge? O que é operação de hedge? Travamento de taxa. Porque o governo está transferindo para mim uma taxa flutuante, que a Selic é flutuante. E eu sabia, de antemão, porque eu milito também, enfim, como eu estou na área econômica e converso, que a taxa de juros ia subir. E na época da pandemia eu tinha 600 empresários, 2 grupos de WhatsApp que totalizavam em torno de 600 empresários. Assim, gente, a taxa de juros vai subir. Nós vamos subir com essa taxa de juros porque haverá necessidade do governo na retenção desse dinheiro. Por quê? Porque a crise ela foi mundial, ela não foi local, ela é mundial. Então, o capital que está aqui, vivendo de especulação e compra de títulos públicos, na verdade, títulos públicos federais, que a 3,75 no mundo, isso não existe, uma das maiores taxas do mundo, ele vem para cá. Por isso que o dólar caiu. Então, ele precisou retornar ao seu país de origem. Aí o governo tinha que aumentar a taxa Selic para segurar esse dinheiro aqui, ou uma parte dele. Alguma parte dele. Não tinha, esse dinheiro não estava disponível. Esse instrumento de hedge, que no caso é de proteção da volatilidade dessa taxa, eu queria trocar a taxa Selic por taxa pré-fixada. É isso que eu queria fazer. Trocar isso, porque eu sabia que ia subir. O que aconteceu? Estamos com hoje 13,75. Eu comecei com 2,5, cara. 13,75 mais a sobretaxa de 6,5. Ou seja, 6%. Quase 20% ao ano, essa taxa ela pipocou. Ou seja, nós saímos de 4% ao ano para 20% ao ano. Como é que isso impacta no caixa de uma pequena empresa, uma microempresa? Rebenta, vai para o buraco. Ele se endivida mais ainda, não consegue gerar novos investimentos. E eu tive uma participação num fórum agora com o ministro do Turismo, com 60 entidades empresariais, e eu falei com o ministro do Turismo sobre o Fungetul e o Pronamp, que eles estavam liberando. Eu pedi a parte e falei, não faça isso conosco. Não transfira risco financeiro para o pequeno empreendedor. Mande pré-fixado ou crie um fundo de equalização. Ele pediu sugestão, adorou a ideia, pediu sugestão, nós enviamos e vamos estar com o ministro a respeito disso, junto com o presidente da Federação Brasileira de Hotelaria e Alimentação. Então, esse é um ponto, é um parênteses dessa história. Agora, vamos falar dentro do estado do Rio de Janeiro. Nós temos a AG Rio, nós temos mais a AG Rio, né? Nós temos a Codim, nós temos a FAPERJ, nós temos
A Embrap, não é Embrapa, Embrap, tá? É uma empresa federal, mas em nível estadual nós temos a AGRIO, a Codim e FAPERJ, tá certo? A AGRIO não dá conta de atender, não dá conta, não dá conta. A FAPERJ faz um excelente trabalho, porque a FAPERJ é um fundo para inovação em tecnologia, mas está lento. Por quê? Aí entra naquela primeira pergunta que você falou da insegurança alimentar. Eu não tenho gente produtor para pegar esse dinheiro com inovação. Não sei se você sabe, a região de Teresópolis aqui está começando a produzir uva. Produzir uva. Aí fala assim, nossa, como é que Rio de Janeiro vai produzir uva? Qual o objetivo? Produzir vinho. Alguma agência de fomento está lá? Não, não está. É capital privado. É capital pessoal. Demora a desenvolver. Então, a AGRIO, por exemplo, que é uma bela de uma instituição de fomento, ela é estadual. Mas nós temos exemplos de uma agência de fomento de campo que já emprestou mais de 1 bilhão. Né? Aqui em Niterói, especialmente na época da pandemia, eu havia sugerido ao então prefeito e hoje candidato a governador, vamos criar a nossa agência de fomento. E, infelizmente, a ideia não pôde ir à frente, né? Por diversos fatores, que não vem ao caso. Mas a agência de fomento, ela se retroalimenta. Ela se retroalimenta. Então, você vai cobrar, porque a agência de fomento tem uma parte de capital público e pode receber capital privado também, né? Então, ela se retroalimenta, ela empresta com uma carência, ele produz, volta esse dinheiro para o fundo e vai alimentar outro, que vai fomentar outro, e a cadeia vai se produzindo. E quanto à questão do desemprego? O meu setor é muito sensível à questão do turismo. É muito sensível à questão do turismo, né? E o que nós estamos vendo hoje? Isso é típico da região litorânea brasileira. Típico da região litorânea brasileira. Eu sei porque eu rodo um pouco aí o Brasil também. Eu gosto, por isso eu estou te falando, eu gosto de estudar isso, né? Eu sou. Eu não adianta, eu não consigo ser clichê. É o que eu falo com o meu pessoal que faz a minha coisa. Gente, isso aí para mim é tudo clichê. Você está pegando. Eu tenho que ser nas entranhas. Eu vou nas entranhas, né? E como eu sou presidente licenciado de um sindicato importante, Alex, não falta emprego. Eu tenho emprego. O problema é que essa pessoa, ela não está formada tecnicamente e o pior, Altair, como pessoa, cheios de vícios de comportamento. Cheios de vícios de comportamento. Porque na escola, lá na escola, aí nós vamos entrar num ponto que depois talvez você venha falar sobre educação. Lá na escola, ele não foi educado a ser empreendedor, ele não foi educado a ter comportamento cívico, ele não foi educado a ter a noção da sua responsabilidade como cidadão. Direitos todo mundo quer. Direitos todos querem, né? Todos nós queremos direitos, mas nós sabemos que nós temos as nossas obrigações. Perfeito? Então, eu acredito muito na melhoria. Nós temos instituições como o SENAC, SENAI, o IFE, as escolas federais no estado do Rio de Janeiro, que formam excelente mão de obra. Excelente mão de obra. O SENAC e o SENAI, então, excelentes. Precisamos ampliar, dar maior amplitude, chegar no interior, chegar para uma formação técnica. Né? Por exemplo, boa parte da região do interior, que é uma bacia de produção de leite, produção de alimentos, eu não tenho uma escola de formação. Não tenho escola de formação. Certa vez, em Cachoeiro de Macacu, eu fui convidado a ser secretário
e de agricultura, aí eu impus determinadas condições. Primeiro que tinham lá 28 cargos dentro da secretaria. Eu falei que eu não precisava de 28 cargos, precisava de 11. Né? Eu fiz alguns, eu tentei, enfim, só não fui porque me chamaram de maluco. Porque, na verdade, eu sabia qual era a questão, que eu não era bom de diálogo. Pô, se eu não fosse bom de diálogo, eu não seria advogado nem professor universitário. Né? Não teria minha vida pautada nisso. Agora, retidão é retidão. Ser reto é reto. Não existe curva. É ser reto. Eu queria botar uma escola de formação de mão de obra, por exemplo, de inseminação de gado leiteiro. Coisa rápida, curso rápido. Já tinha arrumado curso, pronto para instalar, porque a grande necessidade era isso, melhoria genética. Não foi à frente. Não vai à frente, porque eu reduzi o quadro. Eu tinha que... A secretaria tem que estar inchada para abrigar todos esses apadrinhados políticos, né, que vivem nessa situação. Então, Altair, nós precisamos realmente se vocacionar ao Estado. Eu até brinco, nós precisamos estatizar o Estado. Tá? Estatizar o Estado. Porque, por enquanto, nós estamos assistindo o uso da máquina pública por poucos, para interesses privados, e não para o interesse da sociedade. Candidato, a gente o senhor tocou no ponto aí da educação, né? Eu acho que vale a pena a gente falar também sobre isso, Perfeito. porque também foi um tema que foi uma área que foi muito impactada pela pandemia, assim como a saúde. Então, vou juntar esses dois temas numa só, Qual para foi? perguntar para o senhor, por exemplo, na saúde, a gente teve graves casos de corrupção no governo estadual que acabaram culminando no Rio de Janeiro aí sendo o estado com o maior número de mortes da federação por Covid-19, isso proporcionalmente à população. E a gente Perfeito. teve na educação o aumento da defasagem, né, se a gente for considerar as instituições de ensino privadas com as instituições de ensino público. A gente teve um aumento aí da diferença entre esses dois alunos, metodologia de ensino, até porque os alunos de escola privada tiveram acesso durante a pandemia no home office a equipamentos, enfim, os próprios professores, a infraestrutura que o pessoal da escola pública, e aí eu estou falando de estudantes e também de professores, não tiveram. Então, a gente tem um cenário pós-pandemia, e a gente tem que considerar que a pandemia ainda não acabou, mas a gente tem um cenário pós-pandemia catastrófico, tanto para a saúde quanto para a educação. Queria ouvir do senhor suas ideias com relação a esses dois pontos que são pilares aí da sociedade. Você percebeu durante toda a minha fala que a gente está falando na formação do cidadão, correto? Sim. Em todos os assuntos que a gente pauta aqui, a gente fala na formação do cidadão. E a formação do cidadão, ela passa pela escola e pela família. Não tem outro caminho. Pela escola e pela família. Um dos meus projetos, perdão, Altair, é a entrada imediata dentro da escola de assistentes sociais e psicólogos. Porque você vai, mas qual é o objetivo? É só o aluno? Negativo. Eu tenho que cuidar do aluno? Tenho. Mas ele é reflexo de um outro ambiente, extremamente basilar, célula máter da sociedade, chamado família. Eu não estou falando de... Tem gente que fala de religião, a família como religião, aquele aspecto religioso. Não. Independente do tipo de família. Eu preciso restaurar a família. Eu não estou entrando em briga de gênero, nada disso. Pode ser qualquer tipo de família. É família. Agrupamento de pessoas que se amam é família. Perfeito? Então eu pego um aluno desse, com acompanhamento de assistente social, estou vendo que ele não está bem ou não está frequentando a escola, ou está indo com algum tipo de problema. Esse assistente social tem condição de identificar isso. Bota um psicólogozinho na escola, ou dois, dependendo do tamanho dele. Faz uma análise. O assistente social vai visitar a família dele. Ah, meu pai está com problema de alcoolismo, meu pai tem problema de drogas, minha mãe tem problema de alcoolismo ou de drogas, ou os pais estão brigando, ou enfim, tem uma situação familiar que tem um reflexo no filho. Você sabe disso, como cidadão, você sabe disso. Aí
profissional, assistente social, que nós temos à vontade no mercado. São subaproveitados os profissionais da assistência social. Subaproveitados. Nós podemos botar dentro dessa escola para dar assistência ao aluno e à família. Então, ele vai pegar aquele pai que, por exemplo, tem problema com alcoolismo e vai encaminhar para o tratamento. Aí o Bolsa Família, ou melhor, o Bolsa Família, esses programas de assistência sociais, que são dados pela Secretaria de Assistência Social como forma de política e não realmente de assistência, ela tem que estar junto com a Secretaria de Educação. Sabe o que está acontecendo hoje nas escolas, Altair? A mãe, que o filho não vai mais à escola, e aí a escola não tem condições de dar assistência, vai lá e ameaça o professor. Se você der falta para o meu filho e eu perder o Bolsa Família, eu venho te matar. Essa é a realidade. Eu estou falando porque minha falecida mãe faleceu há pouco tempo. Foi de escola municipal durante muitos anos, e minha esposa é professora, e eu também sou. Só que ela é uma realidade diferente, é de uma escola particular de altíssimo gabarito. Entrou em home office perfeitamente. Como é que a gente recupera esse legado? Esse legado perdido de 2 anos? Intensivo. Nós temos que fazer intensivo. Quais são as principais matérias que nós temos que dar ênfase nesse aluno? Nós estamos chegando com crianças que não sabem fazer conta de somar, adultos no segundo grau que não sabem fazer contas básicas de matemática. Eu não estou falando trigonometria, não. Não estou falando de física quântica, não. Eu estou falando de coisas básicas. Nós temos que recuperar esse tempo. Precisamos. Cortamos férias, vamos cortar, vamos recuperar esse tempo perdido. Nós temos como recuperar. Mas nós temos que recuperar e cuidar da família. A família tem que dar apoio, senão esse aluno não vai. A questão de saúde, como você posicionou. Assim que houve o escândalo da saúde, no governo Witzel, mudança com o Cláudio Castro, para a mudança do Cláudio Castro, entrou um secretário chamado Alex Busquet e um subsecretário, Gustavo Campos. Ambos pessoas de altíssimo gabarito. Conheço todos os dois. Um coronel full do Corpo de Bombeiros e um médico de medicina esportiva que já trabalhou na área pública. E você vai saber quem é. Lembra do episódio do Ricardo Gomes, aquele treinador que teve um AVC em campo? Foi ele que salvou o Ricardo Gomes naquele campo. Um homem extremamente, todos dois, extremamente probos, corretos. Vieram me convidar, porque nós somos, já ajudei muito a comunidade médica, vieram me convidar para ajudá-los nessa empreitada. Eu fui trabalhar pro bônus para o Estado. Eu nem nomeação quis. Não quis receber um tostão. Eu pagava meu transporte e minha alimentação. E aí veio a pandemia logo em seguida, isso foi logo em seguida a pandemia, e vi instituições extremamente importantes para a sociedade brasileira, não é somente fluminense não, brasileira, falarem que nós teríamos 300 mil mortes até junho. Até junho do mesmo ano, só no Rio de Janeiro. Você imagina, você receber essa informação como um gestor público da saúde, esse tipo de situação. Enfim, foram postos dois caminhões freezer perto do hospital do Maracanã, da tenda lá do Maracanã, para guardar corpos. E nada disso aconteceu. A briga era política partidária. Agora, a gestão da saúde. Falar sobre gestão da saúde. A OS é falida. A gestão da saúde por OS é um sistema falido. É corrupto. É corrupto. Afirmo isso a você. É um sistema corrupto. É um sistema corrupto. Não pode continuar esse sistema. Nós temos dentro do Estado funcionários, servidores públicos, melhor dizendo, servidores públicos que são capazes e podem ser capazes de fazer gestão de hospitais. Não é gestão médica. Gestão administrativa do hospital. E dentro da estrutura do hospital,
O Estado tem condições de contratar empresas privadas. Empresas de neurologia, pediatria e etc. Mas a administração tem que ficar na mão do Estado. A administração não tem que ficar na mão de OS. Compreende? Então, a saúde pública, nossa, ela precisa mudar esse viés. Nós temos uma Fundação Estadual de Saúde que é subutilizada. Nós temos uma Secretaria Estadual de Saúde que, se você for entrar lá, você fala, ela é uma estrutura pronta para a corrupção. Ela é pronta para a corrupção. Tanto é que aconteceu. Nós pegamos situação, cara, onde uma empresa dentro, porque tem poucos servidores públicos dentro da Secretaria Estadual, ela mesma fazia a licitação onde ela tinha interesse. Impossível. Impossível essa situação. Então, a saúde pública, ela precisa ter um relacionamento com a atenção básica dos municípios que largou, porque mais de 90% dos casos vão para emergência, não são emergência. Isso vale para a rede privada, tá? Isso vale para a rede privada. Para a rede pública também é a rede privada. Ou seja, o pré-atendimento não está acontecendo. Né? É serviço municipal, mas nós temos que dar apoio aos municípios e reorganizar essa estrutura. O CISREG. Você viu o governador falando sobre a abertura do CISREG? Perfeitamente. Né? O governador falou, eu abri o CISREG. Foi o secretário Alex Busquet, comigo e com o Gustavo Campos, que abrimos o CISREG, contra a ordem do seu governador Witzel, contra a ordem de boa parte da Alerj. Sabe por quê? A lista de operação da Alerj, a lista de operação vinha da Alerj praticamente. Compreende? Não dá. Isso não pode vigorar. Nós pautamos o secretário. Olha, eu conversando com o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública. Nós vamos abrir o CISREG. Pô, mas o governador não quer. O Cláudio Castro vai querer. Eu tenho certeza que ele vai querer. Chamamos a imprensa, abrimos. Quem é que vai falar contra? Quero ver alguém falar contra. Mas estava fechada. Eu não preciso falar de corrupção. Como é que pode uma lista de regulação estar fechada ausente de controle? Absurdo. Entende? Então, é muito dinheiro. Não tem gestão de investimento, não tem uma política de investimento desse dinheiro. E outra, vou falar um caso mais grave para você. Nenhum homem probo, com boas intenções, entra numa estrutura dessa. O cara tem que ser louco ou muito idealista, sem ser amassado pelo sistema. Entrar numa Secretaria de Saúde hoje é uma coisa de louco. É uma coisa de louco. Loucura. Então, a minha proposta é ser administrador público, coordenador de despesa hoje no Estado, é você carregar um processo para o resto da tua vida. Você sendo probo, você sendo correto. Questionam tudo. Então, eu proponho, uma das minhas propostas é que nós tornemos a Fundação assuma os hospitais, a parte de gestão administrativa e gestão médica, pode existir, mas a prestação do serviço médico, nós venhamos a contratar empresas privadas para prestar esse tipo de serviço. Porque isso tem uma questão de lei de responsabilidade fiscal, porque o médico, pela escassez de médico, nós produzimos 12 mil médicos por ano no estado do Rio de Janeiro. Nós precisamos de 18 mil médicos. É por isso que você vê recém-formados já empregados, e principalmente na rede privada. Na rede pública quase ninguém quer. Só foi por causa das OS que as OS conseguiram descolar salário, né, do servidor público. Né?
Então, ele consegue pagar um pouco mais. Então, essa coisa de você contratar médico por concurso público não vai haver interesse, não haverá interesse. Nenhum médico vai querer ali para ganhar 4, 5 mil reais, onde ele pode, na rede privada, ganhar 10 mil reais com 48 horas de trabalho. Compreende? Essa é a realidade vivenciada. Candidato, a gente está chegando aqui no final da nossa conversa, proveitosa, inclusive. Mas antes eu queria que o senhor pudesse fazer, evidentemente, suas considerações finais, que o senhor Perfeito. pudesse, né, chamar os eleitores, convocar os eleitores a conhecer mais do seu trabalho, link de redes sociais, esse tipo de coisa, enfim, que o senhor vendesse o seu peixe aí e que o senhor dissesse para o eleitor o que ele pode esperar de um eventual mandato do senhor, por que o eleitor, na verdade a pergunta é essa, por que o eleitor deve votar no senhor? Então, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, Altair. Meu caro, né, eleitor, né, eu peço uma oportunidade. Eu peço uma oportunidade porque eu venho me preparando há anos. Eu não estava em cargo público sem antes me preparar pessoalmente para assumir cargo público, né? Eu não vivo, nós não devemos, entendo assim, viver de cargo público. Para você ter uma ideia, a vereança, até a década de 70, não recebia um centavo, né? Era por retribuição cívica, né? Então, eu com a minha formação acadêmica, com a minha formação pessoal, com a minha formação profissional, que eu acumulo aos 52 anos de idade, e trabalho muito, eu trabalho muito. Eu tenho duas irmãs, uma é procuradora federal e outra é auditora. Eu falei, você é louco, você não deveria nunca estar fazendo isso, vai viver tua vida, mas eu não consigo ficar assistindo a minha sociedade secando, chorando. Eu faço muitos trabalhos. Eu vou falar uma coisa aqui para o eleitor. A nossa sociedade está doente. Isso é fato, todo mundo sabe. A nossa sociedade está doente. E está doente aqui. Eu sou voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida. Você não sabe o que é pegar pessoas, crianças, com tentativa de suicídio. Por acaso, hoje eu fiz atendimento de manhã para suprir uma colega, encerrei uma agenda minha para poder atender. É um trabalho lindo, mas você vê toda a sociedade ali. Doente. Criança de 15 a 6 anos, a idosos, querendo tirar a vida. Eu, como cidadão, não aguento ver mais tanta mazela dentro da Alerj, da política fluminense. Eu estou trabalhando e trabalho. Vai a Bom Jesus de Tabapuana, liga para Arcavil e pergunta quem é Alex Japiaçu, que 11 anos faz um trabalho, a fábrica de ação ficou pronta agora. Há 11 anos que eu faço sem nenhum cargo eletivo. Nunca pedi cargo eletivo. E eu só estou vindo ao cargo eletivo porque um grande político chamado Miro Teixeira, deputado constituinte, que é candidato a deputado federal, ele me fez esse convite a mim. Alex, você precisa estar na Alerj. Eu ouvi isso da Marta Rocha. Então, eu peço a você um voto de confiança. Eu não tenho ninguém, nenhum rabo preso com ninguém. Ninguém. Eu tenho com a minha consciência. Todo dia à noite eu peço a Deus que me proteja de mim mesmo. Me proteja de mim mesmo. Né? Então, eu tenho minhas propostas, elas estão postas lá no @Dr. Alex Japiaçu, está aqui. Meu número é 12.052 para deputado estadual. Tenha certeza que eu não entrarei na Alerj para fazer política de oposição ou situação se o projeto não for bom. Eu já tenho pelo menos em torno de 12 projetos, como esses que eu acabei apresentando a você, Altair, de trabalho. Eu não pude apresentar mais aqui, mas, por exemplo, vou só falar o IPVA. Claro, vamos lá. O IPVA é uma aberração jurídica. Por si só é uma aberração jurídica. O carro é um bem de consumo, porque antigamente carro era uma coisa muito importante para a gente. Mas não é, carro hoje é um bem de consumo. Mas vamos embora. O IPVA hoje
Se você não consegue vender o seu veículo devendo IPVA e multa. Não existe isso. Como é que a coisa, um bem, fica com dívida? Quem fica com dívida é o proprietário. Então, um bem tem que estar sempre disponível para venda. Aí, o que acontece com o Estado hoje? Você, com certeza, Altair sabe, o pessoal pega carro, joga no meio do mato, vai, morre a dívida com a coisa. Que isso, gente? Não existe isso. Nós temos que liberar. Ah, mas e a dívida? O cidadão ele entra num estado digital, entra no site da Receita Estadual, vai lá e parcela a dívida dele quantas vezes ele puder. Acabou, mas o bem, porque o cara está desempregado, tem uma doença, ele deixou de pagar IPVA por alguma situação. Está desempregado, doença, viemos de uma pandemia, enfim, ele pode vender aquele bem, o bem vai, a dívida fica com ele, vai lá e parcela dentro das condições que ele pode fazer. Estou falando aqui para você um dos meus projetos. O Detran é um cabide de corrupção, infelizmente, é entregue aos deputados. Você não consegue fazer nada como cidadão sozinho. Raramente você consegue. E outra, você perde um dia do seu trabalho para fazer uma vistoria. Não é o Estado te servindo, é você se servindo no Estado. Olha, só tem data para o dia tal. Ué, pô, mas eu trabalho, não tem. Não, por que vistoria? Enfim, por que eu tenho que fazer isso? Acabou. Tem políticas a respeito disso, tem propostas a respeito disso, a respeito do tema. Então, me achem lá, doutor Alexia Piassu, número 12.052, a rede social, tanto o Instagram, enfim. Tenho vídeos com as minhas propostas, que eu fiz aqui, essa explanação aqui com o Altair. Altair, muitíssimo obrigado pela sua belo papel que você fez. Eu sou fã do Diário, desde o seu início, recebi lá e acompanho tudo que o Quintino fala, inclusive, né? Vejo os posicionamentos dele, gosto. Essa imprensa é que tem que ser valorizada. Esse tipo de papel que vocês fazem, vocês estão entrevistando gente de tudo quanto é polo. Vocês estão fazendo o papel, o verdadeiro jornalismo, o verdadeiro papel da imprensa. Vocês não estão pegando e falando assim, esse é o melhor candidato. Não, 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 não. Vocês estão deixando as pessoas se apresentarem. Esse é o papel. Isso é bom. Isso é democrático. Nós temos que fortalecer isso. Eu tenho fé. Eu acredito nisso. E você vai me ver como azarão lá dentro. Pode ter certeza disso. Eu vou vir falar contigo, Altair, lá dentro. Tá bom? Opa, vamos ver que a gente, claro, sempre quer entrevistar os representantes, né? Às vezes o pessoal não fala muito com a gente, não quer muito papo, mas a gente está sempre batendo lá na porta para falar. Perfeito. Talvez, se fosse um outro, fosse Globo, ou fosse não sei quem, a grande imprensa, Sim. abre as portas. Mas, para você, eu já dei muita entrevista para esses jornais todos, de modo geral. Sim, dei porque uma determinada situação, coisa. Mas, quando eu recebi essa demanda, no caso, esse convite para participar disso, do debate aqui, eu fiquei feliz da vida, porque eu acompanho vocês. E depois que eu sei porque a qualidade do papel que vocês fazem de imprensa. Parabenizo de coração, isso não é papo furado, de coração. Independente do cargo que eu ocupe, da posição que eu ocupe, eu sempre estaria à disposição de vocês. Tá bom? Muito obrigado. Nós te agradecemos. Recebemos aqui o doutor Alex Japiaçu, candidato a deputado estadual pelo PDT. E como o próprio candidato falou, você pode, evidentemente, acompanhar nossa playlist lá no nosso canal do YouTube. Tem uma série de entrevistas que a gente já fez com outros candidatos a deputado, enfim, de várias correntes ideológicas, para que você, eleitor, possa fazer aí a sua melhor escolha, possa poder analisar as propostas e aí sim decidir o seu voto. Bom, agradecendo mais uma vez ao candidato, agradecendo a você que ficou com a gente até agora. A gente volta na próxima com mais um vídeo especial, com mais uma entrevista, com mais um candidato e, claro, eleições 2022 é aqui no Diário do Rio. Muito obrigado a todos, um abraço, tchau, Um tchau. abraço. Tchau.